Olá pessoal, bem-vindo novamente ao nosso canal, Vinho Novo, em Ódios Novos. E nós estamos aqui falando um pouquinho, dando continuidade na aula sobre Esther, tá? Relembrando lá quem que é Esther é a igreja que saiu da orfandade, que foi purificada, santificada, e hoje ela tem essa característica de rainha, né? Uma igreja que ela está pronta para ser usada para benefício de um povo, tá? Então essa é a igreja que Deus quer transformar-nos, né, numa igreja útil, numa igreja que vai cumprir o seu papel e o seu propósito. E ali no capítulo 7 começa assim, né? Ela falando que veio o rei com Amã para beber com a rainha Esther, tá? Então, os três estavam reunidos ali, concordando que era o tempo de derramar o cálice, que era o tempo de juízo, né? E que nessa conversa dela com o rei, ele reafirma, tá? Que ela teria sim, que poderia até pedir, cumprir-se que seja dada para ela metade do reino. E que isso estava acontecendo no segundo dia, durante o banquete do vinho. Então, o segundo dia ali está falando dos 2 dias do derramamento do Espírito Santo sobre a terra, tá? Do Pentecoste. Então, o segundo dia, nesse final desse segundo dia, queria que Deus espera que aconteça isso, né? E ela fala assim, ó, desse-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. Então, o que ela estava pedindo para ele, que o desejo dela era pela vida dela e pela vida do povo dela, porque estavam ambos debaixo do mesmo decreto de morte. E dela continua, porque foram vendidos eu e meu povo para nos destruírem, matarem e aniquilarem. Então, quando tem 3 palavras diferentes, mas falando assim de um processo de morte, que nós estamos vindo de anos e de milênios, né, num processo de sermos mortos, de sermos aniquilados. E aí ela fala assim, olha, de vez se ainda como servos e como servas se tivessem vendidos, ela ia se calar, né? Porque ela não ia incomodar o rei por isso. Mas não, ele quer matar, ele quer destruir, né? Ele não quer simplesmente usar as pessoas que servem a ele como servo, né? E ali a palavra inimigo fala que é tsar, que é estreito, apertado, que é essa vida debaixo de maldição que as pessoas levam. Então, essa vida estreita, apertada, vai levando elas a se aniquilarem, a serem exterminadas, a serem mortas, tá? E respondeu Esther, o adversário e inimigo, então ele queria não só ser como servos, ele não só ter servos que o servissem, mas sim que iria acabar matando a todos. E daí lá no versículo 5 fala, quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer isso, né? E aí está falando de como que o nosso adversário ele age, nosso adversário, inimigo, ele instiga o coração das pessoas através da iniquidade a se destruírem, tá? Não é assim só que matam uns aos outros, as pessoas também se destroem porque ele instiga o coração da pessoa. E nessa hora, quando ela falou que era Amã, aí o rei se levanta, tá? E quando o rei se levanta, né? O levantar ali está falando de autoridade, ele toma a sua autoridade. E tem várias passagens na Bíblia que falam de um rei que se levanta. Lá em Êxodo, quando está falando dos chifres que era colocado no altar do incenso, que tinham que ser colocado 4 chifres, também no altar do holocausto, os 4 chifres, está falando da autoridade que Deus tem por todo mundo, 4 cantos da terra, nos 4 cantos da terra. E lá em Êxodo 27:2 fala assim, dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar. Está falando do levantar-se, da autoridade. E lá em Números, ainda fala assim, 1:7, no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, o ungiu e consagrou a todos os seus utensílios. Então, de novo, falando da autoridade, né? Da autoridade que que Deus tem, e quando a gente levanta o nome dele também nos é dado. E também é perdida,
tá? Nós também perdemos a autoridade. Lá em Ezequiel 14:4 fala: porquanto falo com eles, e diz assim, diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, ele vai trocar a autoridade. Então, ele vai perder a autoridade, que está levantando um outro Deus que não tem nenhum poder de fazer absolutamente nada, né? Mas sim de causar destruição. Tá? Então, levantar está falando assim, olha, eu estou me levantando, eu estou me voltando para, estou dando autoridade para. Tá? E tem uma parábola que é interessante, que fala do amigo importuno, que ele importuna o amigo para emprestar uma comida que tinha uma visita, até o amigo se levantar. Tá? Então, traz para nós de novo a questão da Esther, que ela se levantou para importunar o rei, para que o povo tivesse o direito de lutar pelas suas próprias vidas. Então, lá no versículo 7 fala assim, ó, a rainha Esther viu que o mal contra ele já estava determinado, né? Que o rei já tinha determinado o mal contra Amã. E o fato dele ter saído. Então, ele se levantou e saiu para o jardim, tá? E o Mordecai, Amã, ele ficou ali ainda importunando a rainha Esther. E quando o rei volta, ele encontra Amã desesperado, meio que tentando convencer, meio que sobre, né? E aí ele fala assim, acaso teria ele querido forçar a rainha Esther perante mim, na minha casa, subjugar, né? E o forçar ali a subjugar. E essa característica que o rei viu, claro que não aconteceu nada, mas dá a grande característica do reinado de Amã, tá? Que é a imoralidade sexual. Tá? Da mesma forma que isso aconteceu na vida de José, toda a pressão que ele sofreu dentro da casa de Potifar, e depois tantos outros eles passaram por essa mesma situação, né? De ser forçado. Então, quando Balaão orientou lá o rei que contratou ele para amaldiçoar o povo, ele falou assim, olha, esse povo não tem como amaldiçoar, mas leva mulheres de outros povos lá para eles dormirem, coabitarem com ela. Então a imoralidade sexual sempre vai ser o carro forte de Satanás dominar as pessoas, tá? Por isso o fato de Assuero ver Amã ali, ele tá falando assim, olha, essa é a grande característica do ministério, do serviço do mal sobre a terra, que é a imoralidade sexual. Então ele falou assim, olha, Deus falou, Assuero falou assim para Arbona, que era um dos eunucos, né? Que Arbona significa cavalgador de jumento, que falou assim, olha, quem vai te levar à destruição é o cavalgador de jumento, né? Que venha por um eunuco, que a palavra dizia que Jesus viria, e seria sobre um jumento, que ele iria entrar vitorioso. Então, nesse lugar aqui, é quando o eunuco leva Amã para a forca que ele construiu de 50 metros, que é a grande vitória do povo de Deus, que foi a morte de Jesus na cruz e a vitória de Jesus na cruz sobre Satanás, que nos deu o direito real de lutar contra os nossos pecados. Então, Amã foi levado até a forca. Então se aplacou assim o furor do rei, né? E é nesse momento que se aplaca o furor do rei. E daí, então, lá no capítulo 8, o rei tira o anel que estava em Amã, a autoridade que estava em Amã, e deu para Mordecai, né? Que ele tem um nome que está acima de todo nome. E então eles fizeram um novo decreto. Mas antes ainda teve a intercessão, o pedido, o clamor de Esther, né? Que ela se lançou em lágrimas aos pés de Assuero, para que ele revogasse o decreto, né? A maldade de Amã. Estendeu novamente, então teve o favor. Então, sempre que está falando, quando a Bíblia fala várias vezes, né? Do mesmo assunto que tem grande valor para Deus. Então, esse se humilhar, esse se prostrar, esse buscar a Deus, se render a Deus, tem sim grande valor, né? Para que mostre o arrependimento, mostra um coração contrito que Deus não despreza. Então, de novo, o Assuero estende o cetro em direção a Esther,
e ela pede, e ele fala, ó, escrevei, pois, os judeus, bem como lhes parecer, em nome do rei, e eu selo com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel se selam, não pode se revogar. Então, assim, a lei de Deus toda, que fala de como que vai acontecer o juízo sobre a terra, como que vai se dar, como que se destrói os inimigos, isso não muda, tá? Não tem como mudar. Mas pode-se escrever um novo decreto através da súplica, da oração, da busca pela palavra, e da confissão e do arrependimento, que pode mudar a história desse povo. Então, no mês de Sivan, tá? Que é o terceiro mês, né? Que é a vitória do terceiro dia, e significa Sivan, significa cobertura. Então, é uma aliança de Deus com as nossas vidas para tirar nossa vergonha. Então, quando eu falo de cobertura, é aquilo que o marido coloca sobre a mulher, de colocar ela debaixo de uma proteção. Então, Deus está nos colocando debaixo da proteção da palavra dele, ele sendo nosso marido, e nos dando o direito, então, de ter um novo decreto nas nossas vidas, tá? E tiraria a nossa vergonha. Então, todos teriam que saber desse edito, e todos vão saber. E daí Deus empenha a sua autoridade e poder quando ele fala assim, olha, correios que mandaria as cartas por correios montados em ginetes criados na sua na caudelaria do rei. Então tá falando, ó, vou mandar por cavalos fortes, nada vai poder parar a minha vontade de se cumprir sobre a terra através desse decreto, onde vai dar o direito do povo de lutar. Então, foram assim as cartas que concediam aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida. Então, para destruir, matar e aniquilar. Então, de novo, 3 palavras. De vez por toda, qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças, mulheres, e que saqueassem as suas casas. Então, falando de novo do processo, que tem um processo, que é matar, que é aniquilar, que é o processo de libertação, e que é destruir. Então, é gradativo, você vai destruir todos os seus inimigos. E o final disso tudo é o despojo, é o saque dos bens, que é isso que é o prêmio de toda a grande luta contra os inimigos, tá? E que essa luta se daria no dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, que é o nome Adar, significa glorioso, que é a manifestação da glória, e que esse mês acontece ali entre março e abril, que também é a profecia da ressurreição, da glória manifesta, da ressurreição de Jesus, que também é a nossa ressurreição gloriosa, né? E lá no versículo 15 é a hora que Mordecai sai da presença do rei com vestes reais, celeste e branco, como também uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Então, é a glorificação, tá? É a grande glória, onde o rei é glorificado quando nossas vidas o glorifica de uma forma ampla, né? De uma forma abundante, de uma forma de totalidade. E ali Jesus vai ser glorificado. Então, para os judeus, houve grande felicidade, alegria, regozijo e honra, que é o shalom, que é a salvação, que é a completude, tá? E o temor dos judeus, por causa de tudo isso, caiu sobre muitos. Então, muitos deles se voltaram ao Deus dos judeus por causa do temor que esse fato desse decreto ter sido mudado gerou no coração deles. O poder de uma igreja que intercede. Então, nesse tempo que a gente está vivendo, é essa igreja que deixa de ser órfã, que Deus quer levantar para interceder e mudar o decreto de morte que está estabelecido sobre o povo dele, por justamente ainda não te deu a possibilidade de lutar. Então, agora é o momento da gente orar e buscar que por todos os cantos da terra se chegue essa palavra, onde as pessoas podem saber que elas têm o direito de lutar e que elas não irão morrer
afligidos pelos próprios pecados e iniquidades, onde o nosso adversário, nosso inimigo, ele, como fala ali, ele almeja, né, não só nos tornar servos dele, mas também de nos aniquilar, tá bom? Então essa é a quarta aula, né, do nosso estudo do livro de Esther, e fica aí para vocês poderem repassar e aproveitarem também para compartilhar e também se inscrever no nosso canal. Um abraço a todos.